pintar um arquivo. Essa caixa aqui é uma caixa arquivo. Uma caixa que tem um tamanho excelente para você poder guardar muitas coisas. Se você tiver um armário, geralmente ela serve para guardar papéis. Então eu pensei que eu poderia fazer uma caixa arquivo para organizar minhas receitas, meus exames médicos, aquelas coisas que a gente tem no móvel. E sempre fica espalhado pelas gavetas, né? Então eu resolvi, falei assim, vou fazer uma caixa arquivo e organizar as minhas receitas. Vou deixar todas elas juntas. Então, achei essa caixa ótima, tamanho ideal. Então, primeiro eu estou passando aqui direto, você já notou que eu estou passando direto o ocre, a cor ocre, PVA ocre na peça. Eu não precisei passar o fundo branco. Porque essa técnica que eu vou fazer é a imitação de couro. Imitação de couro. Então eu não vou precisar passar aquele fundo branco. Quando você fizer assim a imitação de couro, que você vai usar uma cor escura, não há necessidade de você passar o branco, tá? Porque ela não tem função. Você pode passar a cor já direta, a cor que você escolheu, né? Cor escura. Com exceção de amarelo, de creme, esses tonzinhos assim, marfim, aí você tem que passar o branco. Porque senão a cor não fica verdadeira. Agora, um ocre, um marrom, um ferrugem, um verde escuro, não há necessidade de você passar o branco. Você pode ir direto com a cor. Então, daquela maneira que eu já ensinei, você vai passar com as pinceladas bem fartas, tá? Procura passar assim, pinceladas bem fartas, porque aí você não precisa repetir, você pode passar uma mãozinha só. Se quiser, usa o rolinho. O rolinho tira a marca das pinceladas, né? A marca que fica dos pelos. Quando você aplica a tinta bem fartamente, ele fica com a marquinha. O rolinho, além disso, ele tira aquele excesso da tinta, então aí fica, a secagem fica muito mais rápida, bem interessante. Mas não esqueça, ó, assim que você passar, já coloca o rolinho na água. Por falar nisso, deixa eu pegar uma água. Comecei a pintar e nem me lembrei da água. Peraí. Deixa eu trocar esse aqui. Então, terminou de pintar, coloca já o rolinho assim de molho e o pincel também. Bom, vou deixar secando essa parte aqui e vou continuar na tampa que já secou, tá? Vou continuar aqui na tampa que já tá seca. Deixa essa aqui de ladinho, assim, secando. Então, o processo é o mesmo. Você primeiro passa a tinta, depois que ela seca, tem um bichinho aí. Você vai dar aquela lixadinha, isso é importante. Sempre vai dar lixadinha, porque a tinta à base de água arrepia o MDF. Então ele fica áspero assim. Ó, corta a tua lixa e vamos dar aquela lixada toda a peça. Ó, quando você lixa o PVA de cor, ele tende a ficar essas marcas, assim mesmo, ó. Não se preocupe, esse processo é assim mesmo. Observe que eu estou dando simplesmente uma lixadinha. Não precisa você se preocupar de lixar demais. Não é para tirar a tinta. É só para tirar a aspereza que fica na peça. Ó, certo? Bom, aqui também você vai tirar o pó. Olha, sai um pozinho. Mesmo assim não sai totalmente. Isso aqui, esse processo eu vou fazer em toda a minha peça, inclusive na caixa. Vou esperar ela secar e depois eu vou fazer ela totalmente, ó. Criatividade sem limites com Yara Capraro. Volta já. Tintas PVA da Yara Artes. São 70 opções de cores para deixar o seu artesanato mais colorido. Tons pastéis em composê permitem uma imensa variedade de nuances e exclusividade de cores. O seu talento aparece com as tintas PVA da Yara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites, com Yara Capraro.
Você pode ver que eu pintei a minha caixa arquivo por dentro e por fora, ó, todinha ela. Faz isso no capricho, inclusive a tampa, ó. Depois se dá aquela lixadinha em toda ela. A lixa que eu vou usar aqui, sempre é aquela lixa bem fina, aquela lixa mais fina que você tiver. Porque é só para tirar aquela aspereza, não é para você tirar a tinta, tá? Bom, agora já tá sequinho, lixado, preparar a tinta para dar o efeito do couro. Vou pegar um copinho, tá? Usa esses copinhos descartáveis, que é bem mais fácil de trabalhar. E vou usar o marrom, agita bem o PPA antes. Vamos lá. Aqui o marrom, coloco um pouquinho no copinho. Vou precisar de um tecido, um pano de malha, pode ser uma camiseta velha, se tiver, mas de preferência que seja branca, não colorida, tá? Não usa aquelas coloridas porque com a tinta, a pigmentação na malha, ela fica mais dura. Essas malhas mais finas, essas malhas bem simples, que são melhores de trabalhar. Então eu vou precisar também de uma jarrinha com água. Então eu vou pegar um pouquinho de água na torneira. Então, você vai colocar, dentro do teu copinho aqui com a tinta marrom, você vai colocar algumas gotinhas de água. Olha, mais ou menos assim, não tem uma medida certa. Se você quiser assim, que o couro fique mais fechado, menos água. Se você quiser que o couro fique mais clarinho, mais aberto, mais água. Vai depender aí da diluição da tinta com água. Vamos usar o mesmo pincel que nós usamos há pouco. Deixa eu lavar ele aqui. Isso. Ó. Mexe bem aqui, dilui, né? Tô achando que ficou meio rala. Vou dar uma testada antes, tá? Então, o paninho de malha, você vai colocar aqui dentro da água. Nós vamos usar essa jarrinha aqui para lavar o paninho várias vezes. Quantas vezes precisar, tá? Então, você faz assim, ó. Molha o pano, abre bem a malha, tá vendo? Daí você enfia a mão assim inteira e dá aquela espremida assim, ó. É importante que essa malha fique com esse efeito amassado, assim, tá? Ó. Agora eu vou colocar aqui ao lado. Ah, uma outra coisa. Como eu passei aqui a lixa, né, ficou aquele pó. E a extensão aqui é muito grande da caixa, então o ideal é você passa a malha assim, ó, umedecida na água. Olha aqui, ó, saiu um pozinho e você deixou mais fácil aqui dessa maneira umedecida, a tinta não vai chupar imediatamente, né? Ela vai dar um tempo de você trabalhar. Então, com essa tinta diluída, vou aplicar a tinta. Cuide para que ele não escorra aqui pro outro lado, tá? Que ele não escorra. Tem esse cuidado. Ó, pode aplicar assim, pinceladas fartas. Como eu já tenho prática, já faço metade da peça aqui, ó. Metade do lado aqui. Se você nunca fez, comece fazendo pedaços menores. Aí pego aquele pano molhado. Primeiro eu tiro essa marca aqui, ó. Essa marca para não ficar divisão. Depois, com o pano assim bem amassadinho, seguro com as duas mãos e vou fazendo um rolinho, ó. Olha que legal. Olha o efeito que fica. Parece mágico, não parece? Esses pedacinhos que ainda concentrou, você pega um ladinho do pano assim amassado e aí dá uma tiradinha assim, ó. Deixa o efeito totalmente igual. Bom, usei uma vez o pano, vou molhar novamente na água, tá? Lavar o meu pano, abrir ele e espremer novamente assim, ó, na mão fechada, deixando ele amassado. Aqui tem um ponto certo de água, tá? Você vai pegar isso com a prática. Não tem como eu te falar, deixa mais molhado, mais seco. Isso você que vai sentir. Bom, agora faço o restante da lateral aqui. Essa técnica é super fácil. Você pode aplicar ela em malhetas, em peças de madeira, em peças de cerâmica, até na parede, se você quiser.
Então, repetindo aqui, ó. Vou girando, girando, enrolando, né? Só enrolando, ó. Olha lá que legal que fica o efeito. Se ficar alguma falha, também não precisa se estressar, porque depois a gente vai fazer decupagem em cima do couro e aí some de vez. Então, eu vou fazendo isso em todas as laterais, sempre repetindo o mesmo processo. Tá ok? Aqui eu tô usando uma cor mais clara, né, de fundo, e uma cor escura para fazer o couro. Mas eu posso também fazer inverso. Eu poderia fazer o marrom embaixo, tá? E a cor clara em cima. Também fica interessante. Mais fácil é fazer a clara embaixo e a escura em cima. Mas você pode inventar. Tem uma infinidade de mistura de cores, de combinação de cores que você pode trabalhar. Ó, e aqui o paninho eu vou fazer ao contrário, mas você vai ver que o efeito é o mesmo, ó. Cada pessoa tem um jeitinho, você vai descobrir o seu, tá? Você vai descobrir qual fica melhor com você. Aquilo que eu falei, se você quiser mais fechado, menos água na tinta. Criatividade sem limites com Yara Capraro volta já. Com desenhos exclusivos, os papéis para decupagem 3D foram criados e desenvolvidos por Yara Capraro para Dayara Artes. São papéis preparados para decupagem, pois recebem um verniz especial e têm uma gramatura diferenciada dos demais, o que permite um acabamento 3D com perfeição. Os papéis para decupagem metalizados são únicos e foram criados exclusivamente para Dayara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites, com Yara Capraro. Depois que você fizer toda a peça, todinha ela, inclusive a tampa, tá? Deixa secar um pouquinho. E essa tinta que se sobrou no potinho, essa tinta diluída com água, você não vai devolver no frasco, tá? Porque aqui tem água, vai apodrecer a sua tinta. Então essa você joga fora. Só tampa o seu frasquinho, não esqueça disso. E lava bem o seu pincel e o paninho, tá? Aqui a jarrinha, não vou usar mais, então posso descartar ela aqui pra cá. Também os dedos ficam tudo cheio de tinta, né? Você pode, se você quiser, você pode até usar um parzinho de luvas, desses luvinhas descartáveis. Mas eu prefiro na mão mesmo, porque é bem mais fácil. Quando você sente pelo tato, você pode perceber as coisas. Bom, agora, enquanto seca a minha peça, eu vou recortar o papel. Porque aqui em cima do couro, nós vamos fazer a decupagem. Eu vou usar esse papel aqui, ó, que eu gosto muito, que é o Farmácia. Deixa eu secar aqui, que cai uns pingos de água. Deixa eu tirar esse aqui. Então, eu vou recortar os motivos do papel. Esse papel aqui é para fazer a técnica do 3D. Deixa eu ver uma tesoura. Onde está a minha tesoura? Tá aqui. Isso. Então, se você notar aqui o papel, ele repete o motivo, tá? Pode ver que esse pedacinho vai aqui em cima, esse pedacinho vai aqui. Então, isso faz o 3D. Então, sempre que recortar, vou recortar o conjuntinho. Se eu quiser esse motivo, eu vou pegar esse junto, né? Esse eu vou pegar este junto e assim por diante, ó. Isso eu vou fazer o 3D, vai ficar em relevo. Então, ele é um papel próprio para decupagem. Ele tem uma gramatura maior, né? E ele é preparado com verniz para poder receber outros vernizes em cima, cola, tudo mais que você precisa trabalhar na decupagem. Depois que você recortar as figurinhas, os motivos, as gravuras, você vai arrumá-las assim, distribuí-las, vai estudar
qual a melhor maneira que ela vai ficar decorando a sua peça. Daí vamos colar. Então, para colar, vou usar a cola gel. Vou trabalhar com aquele pincelzinho, o mesmo pincel que eu usei para pintar o fundo. Um pincel só, tá? Que serve para tudo. Então, a cola gel eu vou fazer assim. Vou aplicar aqui na peça. Você pode ultrapassar o espaço da figura, ela não vai manchar o teu trabalho. Pode usar assim bastante cola, só não fique pincelando. Não ficar assim pincelando, ela começa a secar e ela pode embolar. Então você trabalha rapidinho, ó, ficou a mancha ali, cola a figurinha, tira bem as bolhas de ar. Esse papel, por ele ter uma gramatura diferente, assim, bem mais grosso, ele não deve enrugar, tá? Ó, passo a cola sobre a figura. Essa mancha que você tá vendo da umidade da cola, isso vai sumir totalmente. Então, assim você vai colando todas as figuras. A primeira parte das figuras, tá? Depois nós vamos fazer o 3D. Aí, ó, rapidinho. Não fique pincelando. Pincelar é aquele vício que a gente tem de ficar passando, achando que vai ficar melhor. No fim, fica muito pior. A cola começa a secar e começa a esfarelar. Aí fica aquele excesso de cola, né? Fica até riscado. Principalmente quando a pintura é escura, assim. Ela vai aparecer mais esses detalhes. Então, aqui eu estou dando uma sugestão. Como eu vou fazer um arquivo para minhas receitas médicas, meus exames, então eu estou usando o papel farmácia. Mas você pode inventar outra coisa. Você pode usar esse mesma técnica do couro e transformar ela em outra coisa. Pode ser uma caixa para você guardar lembranças, fotografias, o que você achar assim que você está precisando, tá? Bom, então agora eu vou fazer na minha caixa também. Criatividade Sem Limites com Yara Capraro volta já. Conheça as séries de pincéis da Yara, Gold e Silver. Suavidade, firmeza, melhor acabamento em seus trabalhos com pincéis desenvolvidos especialmente para quem gosta de pintar e fazer artesanato. Ideias práticas da Dayara Artes. Está de volta Criatividade Sem Limites com Yara Capraro. Agora que eu já colei as figuras na minha caixa, na minha tampa, vou fazer o sombreado. Para isso eu vou precisar de um pedaço de papel toalha, tá? Papel toalha, você dobra ela em 4 assim. E o pincel que eu vou usar é um pincel chanfrado, esse aqui. Um pincel chanfrado tamanho G, porque a peça é grande, então eu vou precisar bastante espaço. Vou sombrear sempre com uma cor mais escura. No caso aqui que eu trabalhei com marrom, eu vou fazer uma sombra em preto, tá? Então agite a mesma tinta, sempre o PVA. Agite o frasco assim, para misturar bem a tinta. Vamos lá. Para fazer o sombreado, segue aquele processo de molhar o pincel na água, né? Tirar o excesso e fazer assim. Vamos lá. Sempre o sombreado, você vai contornar toda a peça e as figuras. Solta bem a mão, molha na tinta, na água, na tinta e vamos lá. Contorne toda a lateral da peça. Por você fizer o sombreado, quando você for fazer o sombreado, aplique o pincel inteiro na peça e faça esse movimento de vai e vem até chegar naquele degradê que você gosta, tá? Repete sempre o mesmo processo, tanto para sombrear os contornos da caixa, quanto os das figuras. Isso vai dar uma aparência assim de envelhecido, ó. Dá um realce, um charme, né, ao trabalho.
É um acabamento que valoriza o trabalho. Você vai fazer isso nos 4 lados da caixa, do arquivo e também na tampa. Não esqueça que você também precisa contornar as figuras, ó. Como as figuras eu colei com a cola gel e ela está assim bem impermeabilizada, se você borrar a figura, não faz mal, olha, é só passar o dedo que ela sai. Não tem tempo de secar a tinta sobre a figura porque ela está impermeabilizada com a cola gel, realçando todos os contornos. Depois que você sombrear toda a sua peça, você agora vai fazer o pesponto. Para fazer o pesponto, trabalhe com um pincel bem fininho, pode ser esse aqui, tá? E vou trabalhar com um tom de tinta que combine com esse fundo. A ideia é fazer uma costura no couro, como se tivesse mesmo os lados do couro todo costurado. Então eu vou fazer uma cor meio assim de barbante. Eu vou usar um pistache. Então, ó, trabalhe com o pincel fininho, fazendo traços, despontando mesmo a caixa. Só os contornos da caixa, não da figura. A figura não precisa você fazer isso, não vai costurar as figuras. Você vai só fazer o pesponto nos 4 cantos, né? Inclusive na tampa. Faça os pontões, assim, como se fosse mesmo uma costura mais grossa, né? Uma coisa mais grosseira, assim, porque é um couro. Combinando com o motivo da peça. Daí nós vamos deixar secar e vamos passar o verniz. O verniz não é a última coisa que eu vou fazer na peça. Depois do verniz é que eu vou fazer o acabamento 3D. Então aqui, terminando a lateral, despontando ela totalmente. Deixa assim mesmo, com essa aparência assim, rústica. Não tenha preocupação de fazer, apesar que cada pessoa tem um traço. Algumas pessoas têm um traço mais delicado, mais fino, né? Então isso aí depende de cada um. Deixa eu corrigir esse aqui, ó, que aqui a tinta saiu muito. Aí quando acontecer isso, não precisa se apavorar, é só você pode tirar totalmente, ó. Sempre tem um jeitinho, um consertinho. E fazer outra vez. Vamos lá. Firma a mão e faz. Tá? Então agora, deixa secar bem o pesponto pra gente passar pro seguinte passo, que é o verniz. Então você vai aplicar o verniz com pinceladas assim, bem fartas. Ele é esbranquiçado assim mesmo, ó. Em toda a peça. Quando seca, quando ele estiver seco, ele fica transparente, tá? Nem se preocupe com a marca do pincel, isso aqui tudo some. O ideal é a secagem total desse verniz é mais de 24 horas para ele perder aquele ponto de aderência, assim, aquele grudentinho que fica. Então, você vai passar em toda a caixa, inclusive na tampa. Bom, agora é que eu vou fazer... Já secou o verniz, então agora eu vou fazer a parte 3D. Para isso eu vou trabalhar com a massa, uma massa. Vou precisar também de um rolinho, um esticador de massa e uma tesoura. Dentro da massa sempre vem uma película de polipropileno que você vai usar para abrir a massa. Sempre trabalhe em cima dessa película, porque ela não deixa a massa grudar, tá? Então você faz assim, tira a película, sobre a mesa, abre a massa, vou botar aqui,
tira o pedacinho que você vai usar. Depois, o que sobrar, você pode reutilizar, contanto que você envolva bem a massa num outro saquinho plástico, não deixe nenhuma abertura. Então você pega a massinha, dá uma sovada assim na massa, abre ela com os dedos, deixa mais ou menos nessa espessura. Coloca sobre a película brilhante, pega o esticador de massa e vai fazendo assim, ó. Vai girando, ó, vira a massa também, como se fosse uma massa de pastel, assim, de pizza, ó, todos os lados, até ela ficar nessa espessura, ó, bem lisinha, não deve ter nenhuma rebarbinha, nenhuma onda, nenhuma marquinha, é importante que ela fique assim, não precisa deixar muito fino, porque daí quando ela seca, ela diminui um pouco de tamanho, então o ideal é você deixar assim, de 2 a 3 milímetros, tá? Bom, feito isso, nós vamos colar as figurinhas que vão ficar em 3D, tá? Então, todas as que tiverem, todas elas, cada uma tem o seu pedacinho, né? Eu vou colar algumas aqui para você ver. Então, vou usar a mesma cola que eu colei as figuras, a cola gel, e posso usar até o mesmo pincel. Aqui eu vou pegar um pincel menor, não preciso desse pincel tão largo. Vou aplicar, primeiro aplico a cola na massa, ó. Aqui eu fico pincelando, por quê? Porque a massa vai chupando a minha cola, tá? Essa aqui, uma funde na outra. Coloquei. Aí coloco as figuras, vou aproveitar o máximo do espaço aqui. Vou pôr mais uma aqui. Vamos ver como que eu vou aproveitar aqui. Acho que não dá mais uma, não. Tá, vou pôr essa aqui. Tá? Agora, eu viro a massa assim, com a cola e tudo, seguro e passo o rolinho novamente. Ó, tirei, tá bem grudadinho, tá? Agora, com a tesourinha, eu vou fazer o corte da massa. Então, eu molho a pontinha da tesoura assim na água, porque aí a massa não vai colar na tesoura. E faço o corte. Esse corte você pode deixar 1 milímetro assim, ó, de diferença. Você não precisa fazer o corte perfeito, porque é a distância que a massa vai entrar quando secar. Porque assim que a massa secar, ela vai mudar de cor, ela não vai ficar branca, ela vai ficar transparente. Ela vai sumir. E ela vai dar uma retração aqui, que é mais ou menos esse tamanho aqui que eu tô deixando. Outro detalhe é, nunca não vai alisar a massa, não bota o dedinho na água e tenta alisar a massa, que daí isso entorta toda a nossa massa, ok? Então, cortou, ó, sobra umas rebarbinhas, o máximo que você vai fazer é isso. Nada de molhar o dedo na água e alisar. Se você puser água na massa, você perde o ponto dela. Aí viro a figura com a massinha, passo a cola gel aqui atrás. Não passe em excesso, porque se você passar em excesso, não vai dar certo, né? Ela vai começar a deslizar. E vou colar aqui sobre a primeira, ó, ok? Se você achar que precisa dar uma prensadinha, use o próprio rolinho, ok? Depois ela vai retrair. Esse é o final do nosso trabalho. Não tem mais o que, não há necessidade de você passar mais verniz e nada, nós já envernizamos, é só esperar secar. Dependendo do lugar, se tiver calor, frio, a massa pode secar 3, 4 horas, de um dia para outro, certo? Então agora eu vou continuar fazendo todo o 3D na minha pecinha. Se você quiser saber o que a Yara vai ensinar no próximo programa, visite o site www.criatividadesemlimites.com.br.